Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Biológicos por Cultura aqui no Bioagrotech. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista e hoje a gente vai para o canavial e entender como é que os biológicos funcionam lá. Bom, a cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes do agronegócio brasileiro. A gente produz açúcar, etanol, bioeletricidade, é uma cultura super estratégica, para ser sincera. E os biológicos, eles têm ganhado espaço enorme no manejo da cana, desde o plantio até a soqueira, até a produtividade. Então vamos entender como é que os biológicos na cana podem ser utilizados de forma técnica e lucrativa para você? O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, com área plantada de mais de 8 milhões de hectares, seguido da Índia e depois da China. A cultura tem um ciclo longo, uma cana planta e mais ou menos de 4 a 6 cortes de soqueira em média. Eu particularmente conheci lavouras com até 10 cortes. Justamente por ser uma cultura semi-perene, o manejo biológico ele faz muito sentido, porque a gente inocula uma vez o micro-organismo e ele pode se manter ativo por vários cortes, especialmente quando a gente fala de promotor de crescimento, fixador de nitrogênio. Mas lembrando para vocês que o ideal é sempre a reaplicação, porque acontece o fenômeno que a gente já comentou aqui em vários episódios do podcast, que é a homeostase, ou seja, a concentração do micro-organismo ela vai abaixar para encontrar um limiar de equilíbrio, seja no solo, seja no ambiente, e claro, com as aplicações constantes de químico, a concentração ela tende a diminuir mesmo. As principais demandas da cana em termos de biológicos são fixação de nitrogênio, promoção de crescimento, que a gente vai economizar esse nitrogênio, controle de pragas, broca, cigarrinha, esfenóforos, controle de doenças como a ferrugem, estria vermelha, que é super complicada, podridões e também o manejo de nematóides. Então, vamos por partes. A Zoospirillum brasilense é o primeiro micro-organismo que a gente vai comentar, mas ele é pouco utilizado, apesar de ser bem barato. O Azospirillum ele é muito interessante na cana porque ele vai fixar nitrogênio de 20 a 60 kg de nitrogênio por hectare, dependendo das condições, produz hormônios vegetais que eles vão promover o enraizamento, vai melhorar a absorção de água e nutrientes e aumentar o perfilhamento. Então, quando e como a gente pode aplicar na cana? Na cana planta, o tratamento pode ser feito em tolete, em muda, de pré-plantio ou imersão mesmo, até mesmo na pulverização. A aplicação também no suco de plantio, via cauda mesmo. A pulverização nos primeiros 30 a 60 dias após a brotação. Na soqueira também pode ser feita. A aplicação no corte sobre a soca, né, recém-cortada ali. A pulverização nos primeiros 30 a 45 dias após o corte. E assim, a dosagem vai depender muito do produto. Geralmente o produto é líquido, como a gente já falou aí na soja, né, na pastagem. É importante lembrar vocês que o Azospirillum precisa de umidade e matéria orgânica para se estabelecer. Por isso, as aplicações logo após o corte ou em época de chuva, elas são mais eficazes. Tem uns estudos até que mostram que tem ganho de 5 a 15% em produtividade e até redução de 30% na dose de nitrogênio recomendada quando a gente utiliza azospirillum. E é uma economia muito interessante para quem planta cana. Então, assim, fiquem ligados nesse micro-organismo. O segundo que a gente vai comentar é a bovéria. A broca é uma das pragas mais devastadoras da cana. A lagarta, ela vai penetrar ali no colmo, ela vai abrir galeria, causar perda de peso, tombamento, brotação lateral e facilita a entrada de fungos causadores da podridão vermelha. A bovéria baciana, que é o fungo entomopatogênico, controla a broca de uma forma muito eficiente. O fungo ele vai infectar a lagarta por contato e vai colonizar ela, e vai matar entre 5 e 7 dias. Se você tiver dúvida como funciona o mecanismo de ação, volta lá e escuta que a gente tem vários episódios falando especificamente do modo de ação desses fungos, dessas bactérias, que aí você vai entender melhor, porque aqui a gente está falando um manejo geral por cultura. Bom, o monitoramento da broca é com armadilha de feromônio para capturar os adultos. Quando a gente captura de 3 a 5 adultos por armadilha por semana, então já está na hora de fazer a aplicação. A pulverização pode ser aérea ou terrestre no início da infestação e vai depender muito da dosagem do fabricante, tá? A dose por hectare. E a frequência de aplicação é de 2 a 3 aplicações com intervalo de 15 a 20 dias no máximo, tá bom? Pensando sempre no ciclo da praga. A bovéria também às vezes é aplicada com metarrísio, pensando justamente na cigarrinha das raízes, porque os dois acabam entrando em sinergia, né? O metarrísio e a bovéria. E eles podem auxiliar um na broca e o outro na cigarrinha.
Porque as ninfas da cigarrinha, elas ficam na base da planta, sugando a seiva, né? Então a bovéria, ela vai ser aplicada, a Boverium metarrhizium, sobre a palhada, que vai atingir, né, essas ninfas e adultos também. Mas falando disso, o metarrhizium, ele é o biológico mais usado para a cigarrinha da cana e é considerado um dos métodos de controle biológico mais antigos e clássicos e bem-sucedidos na cultura, especialmente aqui no Brasil. A produção e a utilização do metarrhizium em larga escala por usinas de cana-de-açúcar no Brasil começaram lá na década de 1960, para vocês terem uma noção. E assim, a aplicação, ela é bem similar à bovéria, como eu já falei para vocês. O micélio, ele é verdinho, ele não é branco como o da bovéria. E é bem característico mesmo quando o inseto morre. A gente consegue enxergar no campo a cigarrinha toda colonizada. A pulverização sobre a palhada também no início da infestação. E a cigarrinha, ela tem um ciclo rápido. Então, o monitoramento, ele é bem crítico. Aplica antes da população explodir. Em alguns casos, os produtores até aplicam metarrhizium com bovéria para essa prevenção mesmo e evitar nessas áreas com alto histórico de infestação. Bom, agora a gente vai comentar de uma das pragas que eu mais recebo perguntas aqui no podcast, que é Sphenophrus leves, bicudo da cana. Ele é um besouro, né, que adulto ele vai se alimentar da base da planta e as suas larvas também vão abrindo galerias ali dentro dos rizomas, né, das raízes e causam morte das touceiras, falha, perda de estande. E o metarrhizium bovéria tem sido testado contra Sphenophrus com resultados muito bons, mas o controle ainda é um pouco desafiador porque a praga tem uma parte do ciclo ali dentro do solo. Por isso que o metarrhizium vai tão bem. A aplicação é via pulverização no solo e na base da touceira, especialmente depois da colheita, né, quando os adultos eles estão mais ativos e mais visíveis ali. Eu particularmente já acompanhei algumas áreas e a gente até encontra algumas larvas mortas ali, né, por bovéria, a ordem dos besouros. Eles são bem característicos de ficarem ali no solo, de ter essa parte no solo. Então a gente sempre aplicava. Pode aplicar se tiver umidade boa, temperatura, né, o ideal ali depois das 4 da tarde, fazer uma aplicação de metarrhizium, juntamente com a bovéria, que você consegue, no cortador de soqueira, colocar via drenche ali, que o pessoal geralmente costuma colocar, ou até pulverização depois do corte de soqueira, e colocar essa bovéria e esse metarrhizium, porque assim eles vão conseguir capturar justamente o Sphenophrus que está ali no solo. Agora, falando de doenças e bacilos. A gente tem uma doença muito complicada na cana que se chama estria vermelha. É uma bacteriose. É uma doença, ou seja, causada por bactérias, que causam várias estrias vermelhas mesmo na folha e reduz a fotossíntese e pode causar a morte dos perfilhos. Bacilos subtilis e bacilos aminoliquefaces controlam muito bem essa doença. Por quê? Porque eles fazem competição por espaço e nutriente ali na folha, eles produzem bacteriocinas, antibióticos mesmo, que são contra essas bactérias, induzem a resistência sistêmica da planta, ou seja, ela vai ser mais forte para se defender. E a aplicação é via pulverização foliar, preventiva, e você tem que começar quando aparecer os primeiros sintomas. A aplicação ela é feita de forma preventiva, né? Como todos os bacilos que a gente já comenta bastante sobre isso no podcast. Então começa quando aparecer os primeiros sintomas ou preventivamente às áreas que têm histórico. A dosagem vai depender da bula do produto, né? E as reaplicações a gente faz de 15 a 20 dias conforme a pressão, então é sempre bom avaliar no campo. A gente também tem um problema de ferrugem, que ela é alaranjada, e tem a ferrugem marrom também, que causa as lesões nas folhas, e elas reduzem a fotossíntese e a produtividade. Os bacilos foliar, eles inibem a germinação de ureonidiosporos, que são os esporos da ferrugem, e o crescimento micelial também. Não é um controle curativo, lembrando, é um controle preventivo para a manutenção. A aplicação é via pulverização foliar também nos sintomas ou preventivamente. É alternar com fungicida químico conforme o programa fitossanitário, que é o mais ideal. Tem gente que também utiliza o tricoderma para doenças de solo e para promoção de crescimento, que ele é muito bom. Na cana-planta, o tricoderma ele pode ser aplicado no suco de plantio ou no tratamento de tolete para proteger contra fusário, pítium e outros patógenos que estão ali no solo e que podem causar podridão do tolete e até falha de brotação. A aplicação é via imersão de mudas, né, do tolete ou aplicação no suco ou no corte de soqueira, e a dosagem vai depender do fabricante. A gente tem questões com nematóide na cana. Nematóide como meloidógene javânica, pratilencos, que é o nematóide das lesões, que pode causar redução na produtividade e má formação das raízes, e facilitar, obviamente, a entrada de outros patógenos. Por isso, a gente pode aplicar
Bacillus, Purpuricillium, Pocônia. Por quê? Pocônia e Purpuricillium vão pegar os ovos de nematóide e os bacilos vão proteger a raiz. Esses micro-organismos vão produzir também os metabólitos tóxicos que a gente fala, né? E proteger com essa barreira biológica. A aplicação, ela pode ser cana-planta, né, incorporar ali no solo ou aplicar no tolete, e via corte de soqueira também. Aplicação fertirrigação, se for possível, ou pulverização via solo, em último caso, para o micro-organismo conseguir penetrar ali no solo mesmo. É importante lembrar para vocês que os biológicos, eles são preventivos, até para nematóide. Então, em áreas de alta infestação, o ideal é combinar com variedade tolerante, rotação de cultura e manejo integrado também. Então, pensando num programa prático, o ideal é, no pré-plantio, fazer tricoderme e azospirilo nos toletes ou muda. Se não conseguir fazer no plantio, faz uma aplicação no suco de plantio ou no corte de soqueira de azospirilo com tricoderme e biológicos para nematóides, se tiver alta pressão. 30 a 60 dias depois da brotação, a pulverização foliar com azospirillum, promoção de crescimento, né, que ele vai auxiliar bastante. O início, né, com a bovéria, com metarrhizium, se detectar a broca ou cigarrinha. De 90 a 120 dias, monitorar as pragas e doenças, aplicação da bovéria, se for necessário, e do bacilo, se você detectar estria vermelha ou ferrugem. Isso no máximo 120 dias, tá, pessoal? A dica da semana, na verdade, é bem prática para vocês. São alguns cuidados essenciais que vocês têm que tomar cuidado. Então, na cana-de-açúcar, frequentemente a gente recebe aplicação aérea devido à área grande, né? O pulverizador não consegue entrar. Mas os biológicos, eles têm alguns cuidados especiais. Então, temperatura, aplicar no início da manhã ou no final da tarde. O calor é muito excessivo e vai matar os micro-organismos no tanque ou durante a aplicação. Adjuvante é ideal para utilização porque ele vai ser como um espalhante adesivo para melhorar a cobertura e proteção dos micro-organismos também. Preparação da cauda, não deixe o biológico diluído por horas ali no tanque com sol, então perde a viabilidade rapidamente. A qualidade da água é muito importante também, porque a água clorada ou com pH muito extremo, ele afeta os micro-organismos, então corrija se necessário. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o manejo biológico na cana e como eles são aliados poderosos para a gente. Então, desde a economia de nitrogênio até o controle de broca e cigarrinha para aumentar a produtividade. A cana é uma cultura que responde muito bem ao manejo biológico. E é isso. No próximo episódio a gente vai falar sobre café. Quem trabalha com café não pode perder. Então compartilha com aquele amigo que trabalha na cana e manda aqui suas experiências lá no nosso @bioagrotech.podcast. E a gente também tá aí no YouTube, no TikTok. Então manda sua dúvida pra gente e eu espero você semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Tchau, tchau.